Você acorda. Ainda está escuro. E antes mesmo de abrir os olhos, você já sabe. Aquela presença que te acompanhou a vida inteira não está mais lá. A ereção matinal, que antes aparecia todo dia, sem você pedir, sem você pensar, simplesmente sumiu. E no silêncio daquele quarto, uma pergunta te atravessa. O que está acontecendo comigo? Eu sei que você provavelmente nunca falou sobre isso com ninguém, nem com sua esposa, nem com seu melhor amigo, talvez nem com seu médico, porque existe algo profundamente silencioso nessa percepção. Você levanta, vai ao banheiro, começa seu dia e finge que não notou. Mas você notou. E está notando há semanas, talvez meses. O que a maioria dos homens não sabe, e que muitos médicos não explicam, é que a ereção matinal não tem nada a ver com desejo sexual. Ela não é sobre sonhos eróticos. Ela não é sobre tesão. Ela é um teste. Um teste que seu corpo faz toda noite, durante o sono, para verificar se seus vasos sanguíneos, seus nervos e seus hormônios estão funcionando corretamente. Quando ela aparece de manhã, é o relatório desse teste dizendo: está tudo bem. Quando ela some, seu corpo está te enviando um sinal, e ignorar esse sinal pode custar muito mais do que sua vida sexual. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que está por trás desse desaparecimento. Vou revelar 3 erros silenciosos que a maioria dos homens comete sem perceber. Erros que parecem completamente inofensivos, mas que estão sabotando essa função noturna. E mais importante, vou te mostrar 3 ajustes simples, baseados em ciência, que podem ajudar a reativar esse sinal. Sem remédios milagrosos, sem promessas vazias, apenas o que funciona. Meu nome é Doutora Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa silenciosa. Eles não marcavam consulta por isso. Eles vinham por outro motivo: pressão alta, colesterol, check-up de rotina. E então, nos minutos finais, quase como quem não quer nada, soltavam: doutora, eu percebi que não acordo mais, do mesmo jeito. E o que eu observei, repetidamente, é que a grande maioria desses homens não estava doente. Eles não tinham uma condição grave. Eles estavam cometendo erros invisíveis, erros que ninguém tinha explicado que faziam diferença. Hábitos do dia a dia que pareciam normais, até saudáveis, mas que estavam silenciosamente comprometendo essa função. E quando corrigimos esses erros, muitos deles viram essa função voltar em poucas semanas. Não todos, não sempre, mas muitos. O suficiente para eu saber que vale a pena explicar isso. Então, vamos começar pelo começo. Antes de falar sobre o que está dando errado, você precisa entender como esse sistema funciona quando está funcionando bem. Porque só entendendo a mecânica é que você vai perceber onde estão as falhas. Pense no seu corpo como uma fábrica que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o dia, essa fábrica está ocupada com 1000 tarefas: trabalho, estresse, digestão, movimento, pensamentos, preocupações. A fábrica está a todo vapor, produzindo, respondendo, reagindo. Mas à noite, quando você dorme, algo muda. A fábrica entra em modo de manutenção. É o turno da noite. E nesse turno, uma das verificações mais importantes que ela faz é testar o sistema hidráulico. O sistema hidráulico do seu corpo são seus vasos sanguíneos. São os canos que levam sangue para todos os seus órgãos. E existe um teste específico que seu corpo faz para verificar se os canos menores, os mais delicados, estão funcionando bem. Esse teste acontece no pênis. A ereção matinal é o relatório dessa verificação. Quando ela aparece, o relatório diz: sistema funcionando, canos limpos, pressão adequada. Quando ela some, o relatório diz: algo no sistema precisa de atenção. Em um homem saudável, durante o sono, REM, aquela fase do sono onde você sonha, o corpo naturalmente aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis.
Isso não acontece uma vez por noite. Acontece de 3 a 5 vezes. Cada episódio dura cerca de 25 minutos. É um ciclo. Teste, pausa, teste, pausa, teste. A última dessas ereções geralmente coincide com o momento em que você acorda. Por isso você acorda pronto. Não é porque você teve um sonho interessante. É porque seu corpo acabou de completar a última rodada de verificação. É biologia pura. É seu corpo dizendo: os canos estão limpos, a pressão está boa, os hormônios estão circulando. Agora, o que acontece após os 50? Por que esse teste começa a falhar? 3 coisas começam a mudar. A primeira é hormonal. A produção de testosterona, que já vinha caindo cerca de 1% ao ano desde os seus 30 anos, atinge um ponto onde o corpo começa a sentir. Não é uma queda brusca como a menopausa nas mulheres. É gradual, silenciosa, mas cumulativa. Aos 50, você pode ter 20% menos testosterona do que tinha aos 30. E isso afeta a intensidade e a frequência das ereções noturnas. A segunda mudança é vascular. Os vasos sanguíneos, especialmente os pequenos, como os do pênis, começam a acumular placas microscópicas. Começam a perder flexibilidade. Ficam mais rígidos. E quando os canos ficam mais estreitos e menos flexíveis, o fluxo sanguíneo diminui. O teste noturno fica mais difícil de passar. A terceira mudança é no sono. Após os 50, a arquitetura do seu sono muda. Você passa menos tempo nas fases profundas. Passa menos tempo em sono REM. Acorda mais vezes durante a noite. E como as ereções noturnas acontecem justamente durante o REM, se você não está entrando em REM o suficiente, seu corpo simplesmente não consegue fazer o teste completo. Mas aqui está o que poucos médicos explicam claramente. A idade acelera esse processo, mas não é a única culpada. Existem hábitos do dia a dia, coisas que você faz ou deixa de fazer, que estão silenciosamente piorando cada um desses 3 fatores. Hábitos que parecem normais, que parecem inofensivos, que todo mundo faz, mas que, repetidos noite após noite, ano após ano, vão corroendo o sistema. E é aí que mora a boa notícia. Se parte do problema está nos hábitos, parte da solução também está nos hábitos. E hábitos podem ser mudados. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, homens que estão acordando todo dia com essa mesma dúvida silenciosa, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio faz com que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio, sem saber que existe explicação e solução. Agora que você entendeu como esse sistema funciona, eu preciso te mostrar os 3 erros silenciosos que mais de 70% dos homens acima de 50 cometem sem perceber. E o primeiro pode te surpreender, porque parece um hábito completamente inofensivo. Na verdade, parece até necessário. O primeiro erro eu chamo de o jantar tardio. E ele é mais comum do que você imagina. Funciona assim. Você trabalha o dia inteiro. Chega em casa às 21 horas. Está cansado, está com fome. A janta está pronta. Ou você pede algo. E você come. Às 21 horas. Às 22. Às vezes até mais tarde. Uma refeição completa. Arroz, feijão, carne. Ou uma pizza. Ou aquela lasanha que sobrou. Parece natural. Parece merecido. Você trabalhou, você tem direito de comer. Mas o que acontece dentro do seu corpo quando você come pesado tarde da noite? Seu corpo precisa digerir aquela refeição. E digestão consome energia, consome fluxo sanguíneo. Quando você come às 22h02 e deita às 23h, seu corpo passa a noite inteira focado em uma única tarefa: processar aquela comida. O sangue vai para o intestino. A energia vai para a digestão. E o modo de manutenção? O turno da noite da fábrica? Fica comprometido. Pior, refeições pesadas à noite, especialmente ricas em carboidratos refinados e gorduras, aumentam a resistência à insulina durante o sono. Isso prejudica diretamente a função vascular. Os canos que deveriam estar relaxados e abertos ficam mais contraídos.
o teste noturno fica mais difícil. Seu corpo não consegue fazer a verificação direito porque está ocupado demais processando aquela lasanha das 22 horas. E você acorda achando que o problema é a idade. Mas o problema foi o jantar. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele não acontece à noite. Ele acontece logo que você acorda e se disfarça de hábito saudável. Na verdade, muita gente acha que está fazendo bem para o corpo. O segundo erro eu chamo de o café de estômago vazio. Você acorda, vai direto para a cozinha, prepara aquele café preto, forte, fumegante, toma em jejum antes de qualquer outra coisa. Às vezes nem senta. Toma de pé, já pensando no dia. Parece um ritual sagrado. Parece que dá energia. Milhões de pessoas fazem isso. Café é antioxidante, certo? Acelera o metabolismo, certo? Não pode fazer mal. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo por baixo da superfície. Seu corpo tem um hormônio chamado cortisol. É o hormônio do estresse, mas também é o hormônio do despertar. Toda manhã, nos primeiros 30 a 45 minutos após você acordar, o cortisol naturalmente atinge seu pico máximo. É assim que seu corpo te acorda. É o despertador biológico. Quando você toma café preto nesse momento, em jejum, no pico do cortisol, você joga gasolina na fogueira. A cafeína amplifica o cortisol ainda mais. Seu corpo entra em modo de alerta máximo. E qual o problema? O problema é que cortisol e testosterona são feitos da mesma matéria-prima. São competidores diretos. Quando seu corpo está produzindo muito cortisol, ele produz menos testosterona. É uma gangorra. Um sobe, o outro desce. Esse hábito de café em jejum, repetido todo dia, ano após ano, cria um estado de cortisol cronicamente elevado pela manhã. E isso vai corroendo sua base hormonal aos poucos. Você não sente de imediato, mas seu corpo está registrando. E uma das consequências, com o tempo, é menos testosterona disponível para as funções que dependem dela, incluindo as ereções noturnas. E o terceiro erro? Esse é o mais silencioso de todos, porque ele não envolve o que você come ou bebe. Ele envolve algo que você faz, ou deixa de fazer, nas últimas 2 horas antes de dormir. E quase todo mundo está cometendo. O terceiro erro eu chamo de a tela noturna. Você terminou o dia, jantou, e agora é seu momento, seu único momento. Você deita na cama, pega o celular, ou liga a TV, checa as notícias, vê um vídeo, responde umas mensagens, assiste uma série. Tudo isso no escuro, ou na penumbra, com aquela luz azul brilhando no seu rosto. Parece relaxante. Parece merecido. É seu momento de descompressão. Todo mundo faz. Mas o que essa luz está fazendo com seu cérebro? A luz azul das telas, do celular, do tablet, da TV, suprime a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio que regula seu sono. É ela que diz para seu corpo: está escurecendo, é hora de desacelerar, é hora de dormir. Quando você expõe seus olhos à luz azul à noite, seu cérebro entende que ainda é dia. A melatonina não é liberada, ou é liberada em quantidade muito menor. O resultado: você até dorme, mas a qualidade do sono despenca. Você passa menos tempo nas fases profundas. Passa menos tempo em sono REM. Acorda mais vezes sem perceber. E como as ereções noturnas acontecem justamente durante o REM, se você não está entrando em REM profundo o suficiente, seu corpo simplesmente não faz o teste. Não é que o sistema esteja quebrado, é que você não está dando as condições para ele funcionar. 3 erros: jantar tardio, café em jejum, telas à noite. Nenhum deles parece grave sozinho. Todos parecem normais. Todos parecem o que todo mundo faz. Mas combinados, repetidos noite após noite, eles criam um ambiente onde seu corpo não consegue fazer a manutenção que precisa. E o sinal disso aparece toda manhã, quando você acorda e percebe que algo está diferente. Deixa eu te contar sobre o Roberto. Roberto tem 61 anos.
É contador. Trabalhou a vida inteira em escritório. Chegou ao meu consultório para um check-up de rotina. Pressão estava um pouco alta, colesterol no limite. Nada alarmante. Mas nos minutos finais da consulta, quase como quem não quer nada, ele disse: Doutora, eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Acordo todo dia sentindo que envelheci 10 anos durante a noite. Quando investigamos a rotina dele, descobrimos um padrão clássico. Roberto chegava do escritório por volta das 21 horas. Jantava às 22 horas, às vezes 22h30. Comia pesado porque era a única refeição tranquila do dia. Acordava às 6h e a primeira coisa que fazia era tomar um café preto forte, de pé na cozinha, antes de qualquer outra coisa. E à noite, antes de dormir, ficava pelo menos 1 hora assistindo o jornal na cama, com o celular do lado respondendo mensagens. 3 erros. Toda noite. Há anos. Roberto não estava doente. Ele não tinha uma condição grave. Ele estava sabotando o próprio sistema sem saber. Ninguém nunca tinha conectado esses pontos para ele. Ninguém tinha explicado que esses hábitos normais estavam custando algo. Importante fazer uma pausa aqui. Cada pessoa é única. O que funcionou para o Roberto pode não funcionar exatamente igual para você. Nossos corpos são diferentes. Nossas rotinas são diferentes. Nossas condições de saúde são diferentes. Mas entender o mecanismo te dá poder. Te dá a capacidade de olhar para sua própria rotina e identificar onde podem estar os problemas. Agora vamos às soluções. Se os erros são específicos, as soluções também precisam ser. E eu quero que você saia deste vídeo sabendo exatamente o que pode fazer amanhã. Não no mês que vem. Não quando tiver tempo. Amanhã. A primeira solução eu chamo de a janela de digestão. É simples. Termine sua última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir. Se você dorme às 23 horas, seu jantar deve estar finalizado até às 20 horas. Não 20h30. Não 21 horas. 20 horas. E prefira proteínas magras e vegetais em vez de carboidratos pesados à noite. Um filé de frango grelhado com salada digere muito mais rápido do que uma massa com molho cremoso. Por que isso funciona? Quando você dá ao corpo 3 horas para digerir antes de deitar, ele pode entrar no modo de regeneração com energia disponível. O sangue não está todo ocupado no intestino. A insulina já baixou. O corpo está pronto para fazer a manutenção noturna. Como implementar amanhã? Hoje à noite, olhe o relógio antes de comer. Se você dorme às 23 horas, jante no máximo até às 20 horas. Se sentir fome depois, permita-se apenas algo leve, um punhado de castanhas, um copo de leite morno. Nada pesado. Muitos homens relatam que em 2-3 semanas seguindo essa janela, já acordam se sentindo mais descansados. A ereção matinal pode começar a retornar de forma intermitente primeiro, depois mais consistente. A próxima solução é igualmente simples e você pode implementar amanhã de manhã. A segunda solução eu chamo de o café adiado. Espere pelo menos 90 minutos após acordar para tomar seu primeiro café. Eu sei que parece muito. Eu sei que o café é sagrado. Mas escuta, você não está abandonando o café. Está apenas mudando o momento. Nesse intervalo de 90 minutos, tome um copo grande de água. Seu corpo está desidratado após uma noite inteira sem líquido. E faça uma pequena refeição com proteína. Pode ser simples. 2 ovos mexidos, um iogurte grego, um punhado de castanhas com uma fruta. Algo que tenha proteína. Por que isso funciona? Ao esperar o pico natural de cortisol baixar antes de adicionar cafeína, você evita a sobrecarga hormonal. A proteína pela manhã estabiliza o açúcar no sangue e fornece aminoácidos que são precursores da testosterona. Você ainda toma seu café. Só toma depois. E a experiência pode ser até melhor, porque a cafeína vai agir quando seu corpo realmente precisa dela. Como implementar amanhã? Ao acordar, tome primeiro um copo d'água. Prepare algo simples com proteína. 2 ovos mexidos levam 5 minutos. Coma. Aí sim, tome seu café. Se precisar,
coloque um lembrete no celular para os primeiros dias. Em 2, 3 semanas, muitos homens relatam mais energia estável ao longo do dia, sem aquele pico de energia às 7 horas, seguido de crash às 10 horas. Com o tempo, o equilíbrio entre cortisol e testosterona começa a se normalizar. A terceira solução complementa as outras duas e fecha o ciclo. A terceira solução eu chamo de o pôr do sol digital. Desligue todas as telas pelo menos 60 a 90 minutos antes de dormir. Celular, tablet, TV, computador, tudo. Coloque o celular para carregar fora do quarto, longe da cama, fora do alcance. E o que fazer nesse tempo? Substitua por algo que não emita luz azul. Um livro físico. Uma conversa com quem mora com você. Música ambiente. Um alongamento leve. Um banho morno. Qualquer coisa que sinalize para seu cérebro: o dia acabou. É hora de desacelerar. Por que isso funciona? Sem a supressão artificial da melatonina, seu corpo pode iniciar naturalmente o processo de preparação para o sono. A melatonina não só induz o sono, ela também atua como antioxidante e suporta a regulação hormonal noturna. Mais melatonina significa mais tempo em sono profundo, mais tempo em REM, mais oportunidades para o teste noturno acontecer. Como implementar hoje à noite? Se você dorme às 23 horas, coloque o celular para carregar fora do quarto às 21h30. Deixe um livro na mesa de cabeceira. Se você usa o celular como despertador, compre um despertador simples. Custa menos de R$ 30 e pode mudar sua vida. A primeira semana vai parecer estranha. Você vai sentir falta da tela. Persista. Seu corpo vai agradecer. Muitos homens relatam que dormem mais profundamente já na primeira semana. A ereção matinal frequentemente retorna de forma mais consistente em 3, 4 semanas, quando combinada com as outras duas soluções. Deixa eu te contar sobre o Antônio. Antônio tem 58 anos. Engenheiro aposentado. Veio me procurar com a mesma queixa silenciosa do Roberto. Mas diferente do Roberto, Antônio decidiu testar. Ele fez apenas 3 mudanças. Nada radical, nada complicado. Primeiro, adiantou o jantar para as 19 horas. Mesmo prato de sempre. Só mudou o horário. Segundo, passou a tomar um copo de leite com aveia antes de sair para uma caminhada leve pela manhã. O café ficou para as 8 horas, depois da caminhada, depois de comer. Terceiro, trocou a TV antes de dormir por um livro de palavras cruzadas. Disse que no começo sentiu falta da TV. Mas depois de uma semana, percebeu que estava dormindo mais rápido. Em 4 semanas, Antônio me mandou uma mensagem. Eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Doutora, acordei hoje e pela primeira vez em meses, estava lá. Parece bobagem, mas eu quase chorei. Eu achei que tinha perdido isso para sempre. Não era bobagem. Era o corpo dele voltando a funcionar como deveria. Não foi mágica. Não foi remédio. Foram 3 ajustes simples, mantidos com consistência por algumas semanas. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Primeiro, você entendeu que a ereção matinal é um teste de saúde que seu corpo faz toda noite. Não é sobre desejo. Não é sobre tesão. É sobre circulação, sobre hormônios, sobre qualidade do sono. Quando ela aparece, é seu corpo dizendo que o sistema está funcionando. Quando ela some, é um sinal pedindo atenção. Segundo, você identificou 3 erros silenciosos que a maioria dos homens comete sem perceber. O jantar tardio, que desvia recursos da regeneração para a digestão. O café de estômago vazio, que desequilibra a relação entre cortisol e testosterona. E a tela noturna, que sabota a melatonina e a qualidade do sono REM. Terceiro, você descobriu 3 ajustes simples que podem ajudar a reativar esse sistema. A janela de digestão. Terminar de comer 3 horas antes de dormir. O café adiado. Esperar 90 minutos após acordar para tomar café, comendo proteína antes. E o pôr do sol digital. Desligar as telas 60 a 90 minutos antes de dormir. A escolha está nas suas mãos.
você pode continuar fazendo exatamente o que sempre fez, acordando todo dia com a mesma pergunta silenciosa, fingindo que não percebeu, dizendo para si mesmo que é a idade e não tem o que fazer. Ou você pode começar amanhã com uma mudança simples. Talvez adiantar o jantar em 1 hora. Talvez esperar um pouco antes do café. Talvez deixar o celular fora do quarto. Uma mudança de cada vez. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir. Não em anos, em semanas. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o que está acontecendo com seu corpo, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta aqui nos comentários, qual desses 3 erros? O jantar tardio, o café em jejum ou a tela noturna, você reconheceu na sua própria rotina? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Você passou a vida inteira cuidando do trabalho, cuidando da família, cuidando das contas, cuidando dos outros. Talvez seja a hora de olhar para esse sinal que seu corpo está te mandando toda manhã e finalmente cuidar de você. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Se seus sintomas são persistentes, se você está preocupado com sua saúde, a atitude mais responsável é conversar com um médico ou profissional de saúde que possa avaliar sua situação individual. Conhecimento é poder, mas acompanhamento profissional é insubstituível.